Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, então, vamos aprender sobre aplicação da pena. Vamos aprender sobre cálculo de pena. Vamos aprender, então, quais são os critérios que o magistrado utiliza para poder chegar àquele valor de pena. Aqui nós vamos focar mais a questão realmente do Código Penal, para a gente tentar compreender. Aprofundar o assunto demais é para quem está fazendo a magistratura. Eu acredito que aqui o foco nosso mesmo é conhecer as regras básicas, tá? Porque cálculo de pena, não vou te ensinar a fazer o cálculo em si, porque isso já seria uma prova de segunda fase da magistratura. E o foco aqui é a primeira etapa. E a primeira etapa você já vai conhecer ela com as regras básicas do código, tá certo? Olha só que interessante. Bem, quando se fala em aplicação da pena, nós estamos falando da aplicação da pena privativa de liberdade. E é interessante por quê? Porque essa aplicação da pena privativa de liberdade é uma atividade exclusivamente judicial. Significa que somente o juiz é que pode aplicar a pena privativa de liberdade. É através de um ato discricionário do magistrado. Por que discricionário do magistrado? Porque o magistrado vai analisar o caso e aí ele vai verificar qual é a pena a ser aplicada naquele caso. Qual é a quantidade de pena que vai ser aplicada. Aí você vai falar assim, mas quer dizer então que o magistrado pode tudo? Não. Existe uma teoria chamada teoria das margens. O que é a teoria das margens? Significa que o magistrado vai ter um limite mínimo e um limite máximo para que ele possa fixar a pena. Ué, professor, como assim? Percebam, homicídio de 6 a 12 anos. Pô, de 6 é o mínimo e 12 é o máximo. Então, nesse período, nesse limite, ele vai ter um limite básico aí para ele trabalhar, fora as causas de aumento, mas não vamos entrar nesse critério agora. Mas quem dá os limites ao juiz é a própria lei. É a lei que vai limitar essa atuação discricionária. O juiz, sim, ele tem liberdade para fixar a pena, mas ele vai fazer isso de acordo com os limites da lei. E olha que interessante, volto a repetir aqui, sempre falo quando eu ponho esse quadro, eu sempre repito. Olha, se tiver pequeno para você, acompanhe no seu material, você tem um material para isso. Então acompanhe, tá, gente? Se eu pego eu faço e corto esse quadro, ele perde o sentido, tá? Então é importante você acompanhar comigo o material. Bem, a dosimetria da pena, como se fala em aplicação da pena, e para você fixar qual pena, o quanto de pena, enfim, quais são os critérios para poder aplicar uma pena privativa de liberdade, o nosso Código Penal brasileiro adotou o critério trifásico da pena. Como assim trifásico da pena? O nosso Código Penal deixou bem claro que para se fixar uma pena privativa de liberdade, necessariamente você tem que passar por 3 fases. A primeira fase é a chamada de fixação da pena base, aonde você vai analisar o artigo 59 do Código Penal. Dali, feita a análise do artigo 59, você vai para a segunda fase, que é onde você vai analisar as agravantes e atenuantes da pena. E, por fim, a terceira fase, você vai analisar as causas de aumento e diminuição de pena. Então, perceba que, necessariamente, o magistrado vai percorrer este caminho para as penas privativas de liberdade. Aí você vai falar assim, tá, professor, e aí, o que é interessante a mais eu saber disso? Que quando a gente trabalha da teoria das margens, existe o mínimo e o máximo da pena. Vamos supor, de 8 a 20 anos, então existe o mínimo e o máximo. E o juiz, na primeira e na segunda fase,
ele não poderá ultrapassar o máximo da pena e nem diminuir abaixo do mínimo legal. O juiz sempre vai ficar entre o mínimo e o máximo. Ele vai ter liberdade para fixar o valor entre o mínimo e o máximo da pena. Mas ele não pode ser nem abaixo do que a lei permite e nem acima do que a lei permite, tá? Vai depender do crime. E na terceira fase ele não fica limitado a isso, tá? Por se tratar de causas de aumento ou diminuição de pena, ele pode aumentar além do máximo permitido e diminuir além do mínimo permitido. Vou falar isso com maiores detalhes daqui a pouco, tá certo? Então, vamos conhecer como é que funciona cada uma dessas fases. A primeira fase é a chamada fixação da pena base. Aí você vai falar assim, tá, professor, e como é que se fixa a pena base? Como eu falei para vocês, o juiz ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o mínimo e o máximo da pena. Tem o mínimo e o máximo para trabalhar. Quando se fixa a pena base, ele vai ter que analisar todas as circunstâncias judiciais. Por que circunstâncias judiciais? São circunstâncias de análise do juiz, que são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, o juiz vai fixar a pena base analisando todas essas circunstâncias judiciais. Vamos falar cada uma delas? Então, vamos lá. Primeiro, culpabilidade. O que significa culpabilidade? Culpabilidade significa reprovação da conduta. O agente aqui, prestem atenção, não é a culpabilidade do elemento do crime. Aqui é culpabilidade como reprovação da conduta do agente. Vamos imaginar um crime de estupro. O agente foi e estuprou uma pessoa. De que forma? Ele foi, levou ela para o mato e estuprou ela, contra a vontade dela. Qual é a reprovação dessa conduta? Essa reprovação é tida como normal. Não fugiu dos parâmetros normais e, infelizmente, normais de um crime de estupro. Agora, vamos imaginar que ocorreu um crime de estupro e o réu foi lá, acariciou, amarrou a vítima, tirou fotos da vítima. Percebam, aos requintes, a reprovabilidade, ela não foi maior? Foi maior. Então, o que acontece? O juiz, ele vai fazer o quê? Ele, analisando cada uma dessas circunstâncias, ele vai elevar a pena base ou ele vai manter a pena base. No caso, então, a culpabilidade significa reprovação da conduta. Ok? Antecedentes. Antecedentes não tem nada a ver com reincidência. Isso é importante a gente deixar bem claro. Uma coisa são maus antecedentes, a outra coisa são a reincidência. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que quando você comete um crime é que nem você casar. Ah, professor, por que você está falando isso? Porque quando você casa, meu amigo, você pode se divorciar, certo? Sim. Quando você se divorcia, pode passar o tempo que for. Vai estar no seu documento divorciado. Você nunca mais vai voltar na condição de solteiro. Eu até brinco, você está numa balada lá, curtindo, você conhece uma garota muito gente boa, aí você chega lá, começa a maior conversa e fala, não, eu sou divorciado. Ela já... Pô, estava gostando dele, divorciado. E se você mentir, você está ferrado, porque na hora de fazer a certidão de casamento e tudo mais, vai estar lá, divorciado. Ou seja, você vai ter maus antecedentes pro resto da sua vida. Aqui é mais ou menos isso. O sujeito, quando ele acaba de cumprir pena, durante os próximos 5 meses, se ele voltar a cometer, ele gera a reincidência. A reincidência, quando ele comete
um novo crime durante os 5 anos que ele tem que ficar sem cometer nada. A reincidência é uma agravante da pena. Prestem atenção. É uma agravante da pena. O que eu estou falando aqui é de maus antecedentes, ou seja, depois que passou esses 5 anos, você não vai ser considerado reincidente, mas se vier a cometer um novo delito, aquele delito no passado vai ser considerado mau antecedente. Poxa, professor, então fica para sempre? Infelizmente, fica para sempre sim. Temos vozes na doutrina que diz que não é justo, e concordo. Deveria ser mais 5 anos, 10 anos, mas enfim. Você tem maus antecedentes. Professor, o que são maus antecedentes? Você já sentiu? Maus antecedentes são sentença transitada em julgado. Maus antecedentes é a sentença transitada em julgada de uma prática de crime. Professor, eu fui um menor infrator, cometi tráfico de drogas, cumpri lá segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, e aí eu, quando completo 18, cometo um crime. Eu tenho maus antecedentes? Não, não tenho. Maus antecedentes é aquele que cometeu um crime. Esse crime transitou em julgado, saiu do período de reincidência e você volta a cometer esse delito. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.